Meu primeiro jogo NFT foi o MIFOR. Eu acredito que de muitos também foi o MIFOR, Verdade. né? Conta a sua experiência com o Mirfor, porque tem muita. Cara, tem muita teoria da conspiração. Eu não sei dizer o que acontece, mas tem gente que ama de paixão. Tem gente que só mete o pau no Mirfor. E me fala a sua experiência. Cara, então o MIFOR ele foi uma questão mais administrativa, né? Que deu tanto problema nessas coisas aí. O Uhum. MIFOR pra mim foi o seguinte, guys. Eu tava numa situação um pouco complicada na época, que foi o seguinte. Eu trabalhava, né? E tudo normal. E foi mais ou menos na época de pandemia, né? Que deu a questão do MIFOR. Então teve muito corte de gente que trabalhava para outras pessoas. E eu tinha os ganhos dos jogos como um ganho passivo, né? Eu não tinha, tipo assim, como um ganho principal e tal. Apesar que eu já tinha já conseguia viver com aquela grana ali, eu tinha um trampo formal, porque literalmente eu não conseguia ficar em casa. Então, assim, eu não tinha um jogo que me tomasse tanto tempo assim. E aí teve essa questão desse corte, né? Um amigo meu daqui do bairro falou, cara, tem um joguinho aí que paga pra você jogar, né? E tal. Aí eu falei, como é que funciona essa questão? Porque eu já tirava grana com L2, só que eu tirava grana com L2 fazendo mercado de RMT. E o mercado de RMT, como eu jogava o L2 oficial, ele era algo proibido, né? Ele era algo que você fazia por debaixo dos panos. Então essa questão, tipo assim, de você conseguir fazer uma venda permitida, de ter uma moeda, de ter valor monetário, para mim era novo. Então eu entrei no Uhum. MIFOR, eu não tinha grana para fazer investimento, né? Eu entrei num servidor no Norte América e eu comecei a jogar. E assim, como eu já jogava L2, eu tinha muito aquela questão, tipo, quem não tem dinheiro tem que ter tempo. Então eu parei assim, eu olhei Exato. para minha esposa falou comigo, cara, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, tu confia em mim? Ela falou, confio. Eu falei, eu quero fazer isso. Ela mete pau. Aí eu sentei, cara, e fiquei literalmente assim, no Unifor, no meu primeiro mês, eu tava jogando a base de umas 17 horas. Entendeu? 17 horas direto. Só parava 17 pra dormir. horas. Só parava pra dormir. Eu ficava no PC, tipo, teve uma situação mesmo que meus membros ficaram dormentes no meio de uma guerra do Unifor. E a minha esposa levantou, né, e começou a fazer massagem nos meus membros com o Gelol para poder eu conseguir fazer a guerra. Então, assim, esse é o nível de vício que eu fazia as coisas. E Caraca, aí, esse mano. vício, esse vício impactou que, tipo, eu acabei conseguindo colar com a galera que tava na dominância do servidor, né? Tipo, Uhum. eu tinha poder equiparado jogando no free to play. E aí eu acabei conseguindo entrar nesse clã e aí começou aquela parte boa, ganhando recurso toda semana, comecei a tirar lucro, aí foi, né? Aí um mês depois que eu tava no MIFOL, o primeiro lucro que eu peguei foi de 3 mil e pouco, que a Draco tava muito alto, né? Então a gente recebia um percentual em Draco e aí comecei aquilo ali. Aí quando a galera daqui, né, minha esposa começou a ver grana e tudo mais, foi comentar com minha mãe lá na casa dela e tudo, a galera falou, putz, essa zorra dá dinheiro mesmo, hein? Vambora? E aí foi nisso aí. Aí, resultado, quando teve a junção de servidores com o MIFOR, o meu servidor ele foi vendido, né? Uhum. E aí ele foi vendido para os chineses. E foi aí que eu vi literalmente a cor do dinheiro, eu vi a possibilidade de grana ali. Que foi o seguinte, eu tinha noção de espanhol, né? Como todo mundo tem, tipo, aprende nas escolas espanhol, inglês, aquele basicão assim, né? Certo. E os caras estavam procurando gente para poder fazer as traduções e as coisas. E aí, o que foi que aconteceu? Perguntaram para mim, você fala espanhol? Que eles estavam tirando a galera da guilda e eu não podia perder aquele dinheiro, tá ligado? Não podia perder aquele dinheiro. Eu falei, falo. E eu não falava. Eu falei, falo sim. Eu falei, falo, pô, claro. Aí falou, não, beleza. Como você é um cara que já tá aí, a gente vai colocar você para tomar conta de um clã de venezuelano e fazer a tradução. Pode ser? Aí eu, pode, pô. Claro que Pode, sim. falo, sou fluente. Como não? Falo, pô. E aí eu entrei nesse clã de venezuelano, mano. E Uhum. comecei lá. E eu tive muita sorte. Aí eu falo, tipo, tem coisa que tem que ser. Que dentro desse clã de venezuelano tinha um cara que falava espanhol e português. Tá ligado? Ele não falava Caramba. inglês, não falava nada. E eu fui aí com o cara, eu falei, cara, eu não falo espanhol, só que eu não posso perder esse dinheiro, porque, tipo, eu tô desempregado, o meu país, tipo, você sabe como é que tá, e eu Uhum. preciso dessa grana, mano. Como é que dá pra fazer? O cara falou, velho, tudo que você não entender, você pergunta. Falei, tá. E aí eu começava a ouvir as palavras, né? E eu ia no Google Tradutor e eu escrevia no tradutor o que eu entendia. E aí o tradutor ele tem uma função que você escuta.
E aí você vai escutando e, tipo, você clica de novo, ele fala muito lento para você treinar a pronúncia. E eu fiquei nisso aí, tipo, uns 2 meses. Aí hoje eu falo espanhol fluente, fluente, fluente mesmo, né? E Caramba, aí mano. eu fiz a mesma coisa com o inglês. E aí, resultado, chegou um momento que eu peguei e, tipo, tava na guerra, não tinha ninguém que falava nenhum dos idiomas. O mano que era responsável pela tradução, tipo, tava fora, a gente tava tomando uma pancada na guerra. E aí eu pedi para poder subir para a voice do Discord, né, aquela sala de palco. Aí deram a voice para eu subir. E aí, tipo, eu comecei a escutar tudo em inglês e falar em espanhol e português. E, tipo, foi. Aí eu virei caller, né? Que é, tipo, quem passa a cal. E os caras falaram comigo, cara, tem condição de você virar caller? Eu peguei e falei, cara, não tem condição, mano. Tipo, não tenho tempo, tenho família e tudo mais. E aí foi aí que eu vi que, tipo assim, dá pra você ganhar dinheiro com outras coisas. Que o outro cara, ele furou 3 vezes, né? E aí foi que começaram a me pagar pra eu fazer a call de distribuição para as coisas. E aí eu comecei a receber fora daquilo ali US$ 400 mês, né, dos chineses, para fazer tradução. Nossa, que E maravilha, aí, mano. eu fiquei naquilo ali um tempão, cara, tempão. E nisso daí eu conheci 2 chineses, né, que falavam inglês, que era muito gente boa, que foi aí que um me ensinou a falar um pouco de chinês, para quando ele não tivesse, eu conseguir entender o que os caras estavam falando em chinês e traduzir para inglês e espanhol e português. E foi assim, cara. Aí eu fui gerando grana. E alguns amigos na época do Mi4 entraram naquele projetinho Scan do CCK e CC Play, ganharam uma grana absurda. Eu não pulei naquilo. Que eu pularam no Bomb Crypto também, eu não pulei, porque, tipo, no jogo NFT pra mim era muito novo. Uhum. E eu sou adepto daquela coisa. Eu nunca acreditei em investimento que, tipo, fica te dando uma grana absurda sem esforço. Então, assim, no Mi4 eu conseguia ver um sentido para aquele dinheiro, porque eu passava muitas horas na frente do computador, eu fazia muitas coisas, então no meu ver, aquilo tinha sentido, eu ganhar aquele dinheiro, porque eu estava trabalhando por aquilo. Mas eu nunca consegui acreditar em investimento que você, tipo, lança o dinheiro ali e aquele dinheiro te gera um monte de grana sem você fazer nada. Não consigo acreditar nessa questão. Então eu não fui nesses projetos, entendeu? E perdi de ganhar muita grana, mas também fiquei de consciência limpa sabendo que, tipo, era realmente um projeto scam e eu não fiz parte de ganhar lucro em cima de gente que perdeu dinheiro, entendeu? Então, assim, para mim foi tranquilo esse ponto também. E nisso daí eu consegui ver, cara, que nesse mundo de jogos, principalmente no mercado internacional, você consegue gerar muita grana sem diretamente jogar o jogo. Por exemplo, você falar vários idiomas, você pode ficar como tradutor. A gente tinha gente no Bifor que era responsável por fazer planilha. A gente tinha gente no Bifor que era responsável por coordenar Discord. E, tipo, todo mundo recebia algum valor de acordo com a sua função, né? Então, esse mercado de Web 2, Web 3 e tudo, ele impacta que você consegue gerar receita de maneiras paralelas. Hoje no Mi4 tem muita gente que é contratada para ser driver, né? Que é tipo assim, fazer os eventos, praça na mão, pico na mão, por aí vai, porque os donos dos personagens, eles não têm tempo para poder fazer. Então, eles abrem o acesso remoto, o cara Uhum. conecta, faz as coisas no manual, né? E pilota o boneco, ele recebe um valor X por isso daí. Isso aí é fácil de você encontrar, né? Para você Caraca, fazer. mano. Então, tem esses mercados alternativos. E hoje no Mi4, por isso que eu falo com a galera, não dê skip em jogos da Web 2, porque jogos da Web 3 fazem mecânicas de jogos da Web 2. Então, assim, hoje no Mi4, o que dá dinheiro não é a criptomoeda, é o mercado P2P, venda de gold. É o que dá dinheiro no Mi4 hoje, né? É Ah, você já vender ouvi gold falar para disso. outras pessoas. É. E esse mercado P2P, venda de gold, é o mesmo princípio que você tem no Lineage, você tem no Tibia, no World of Warcraft, entendeu? É um mercado paralelo, cara. Você, tipo, faz grana em cima daquilo ali, entendeu? O ponto negativo que a gente tem quando o mercado P2P direto ele vai para jogos da Web3 é que os projetos eles tendem a ruir, tá? Por quê? Quando a gente vem num parâmetro de jogo tipo o Lineage, que ele tem um sistema de burn para poder você fazer, porque a transação do servidor que eu tô ela é permitida, então ela tem um sistema de queima. Uhum. Que a moeda do servidor ela vai ser queimada a cada transação, tá? Então isso é tranquilo. Quando a gente vai para os jogos, tipo na ponta do Mi4, que tem um sistema de queima que é menor para a proporção que você produz, tendo em vista que tem muito bot lá, a empresa ela acaba parando de ter um ganho substancial em cima daquilo, porque o gold que estão comprando com você é um gold que não estão comprando diretamente da empresa. Então, automaticamente, à medida que vai tendo mais pessoas fazendo isso, a gente vai tendo a diminuição da receita do jogo em si, né?
E isso faz com que aconteça o cenário que a gente viu nesse último ano aí de 2022 e 2023, que, por exemplo, no exemplo de OMX, a OMX encerrou, acho que foi 4 ou foi 5 projetos de jogos ao longo desse tempo, porque os jogos eles não estavam sendo mais rentáveis para a plataforma da OMX em si. Não é que ele não estava sendo rentável para os jogadores, mas transações P2P, elas não fazem com que jogos da Web3 eles acabem tendo ganho substancial e às vezes o projeto ele não se mantém, né? Que aí é o dito cujo ou projeto Scam, que a galera chama, né? O projeto que não tem estrutura, ou no caso da OMX, não é questão de desenvolvimento de projeto Scam, é porque a empresa realmente ela tem uma má administração, tendo em vista que ela já percebeu que visar o lucro no intervalo de tempo muito curto é mais vantajoso do que fazer um projeto que seja estruturado, porque eles têm a possibilidade de lançar vários jogos em sequência e gerar uma quantidade de dinheiro num período bem menor do que ter o trabalho de pagar desenvolvedores para fazer os projetos de maneira sustentável, tá ligado? Então, isso aí é o scam escondido que a gente fala, né? A gente já tem uma curva na OMX de que ela vai dar um ganho Caraca, muito grande mano. no começo, mas depois esse ganho ele vai diminuir. Então, o pessoal que mexe com os trades de compra e venda de cripto, a gente lucra muito com isso daí, porque a gente sabe que um projeto que vai sair, ele vai ter um lucro substancial. Esse token ele vai cair, né? E depois ele vai ter uma estabilizada e uma subida, como foi o caso do Mi2M, como foi o caso do Decaron, e assim vai, né? E aí, nesse final de ano, início de ano, com a questão do halving do BTC, a valorização das moedas em si, a gente sabe que todas as moedas elas vão ter uma curva positiva, principalmente as dos jogos da OMX, tendo em vista que o token ele vai fazer uma questão de acompanhamento da curva do Bitcoin. E como ele é o token matriz dos jogos, todos os jogos da empresa vão sofrer uma alteração positiva também com isso. Então, tem muita gente holdando o MX, fazendo compra de moedas de jogos, fazendo produção através dos jogos e não efetuando o saque agora para poder fazer um saque mais substancial lá na frente, né? Então, isso é uma estratégia também que a galera está adotando para poder gerar uma receita, né, maior. E isso é tudo questão de projeção, tá, pessoal? Então, assim, é esse que é o ponto da parte da projeção. Que é, no caso, você fazer uma estimativa do lucro que vai dar naquela parte, por exemplo. Se você sacasse hoje 1.000 tokens, daria R$ 1.000, um exemplo, de algum jogo. Uhum. E você tem a projeção que vai ter a valorização do Bitcoin lá de 110%. Isso vai impactar que as moedas vão ter a valorização, por exemplo, de 200%. Então, daqui a 2 meses, você vai ter um lucro de 3.000. Aí você faz a divisão, que em um mês você iria ganhar tipo 1.000, aí você vê que em 2 meses deu 3.000, daria 1.500. Você teve 500 a mais de lucro do que o lucro esperado e gerou um lucro exponencial para frente. Então é isso que a galera acaba fazendo para quando vai mexendo nessa parte de mercado, fazer projeções, né, para poder fazer esses ganhos. E aí que entra a questão que muita gente fala, né, da questão de investimento. Investimento ele tem que ser diversificado. Por quê? Algumas dessas projeções vão dar certas, outras não vão dar certas. Então, como elas não vão dar certo algumas, tipo, você tem que ter projeções que vão suprir o teu investimento inicial e você vai conseguir trabalhar um lucro disso aí. Porque o cenário lindo é quando todas as suas ideias dão certo. Partindo do pressuposto que nem todas vão dar, você precisa que algumas delas já dê um lucro suficiente para suprir qualquer tipo de prejuízo que você vai ter. E é assim que funciona o princípio de mercado financeiro. Não tem muito segredo, na realidade. Você vai pegando isso com experiência e em casos de empresas como o MX, Netmable, empresas maiores que têm uma sequência de jogos bem grandes, você consegue fazer essa projeção de gráfico através dos projetos que elas já lançaram, né? Você consegue fazer um acompanhamento e com isso ter uma noção de token. Então a própria OMX ela tem essa noção e por isso ela fez o adiamento da parte do The Nightcrawls. Esse foi o motivo que ela fez. Porque se eles lançassem o The Nightcrawls agora, a gente teria um hype muito grande da questão do token, o token teria uma valorização muito alta. Nossa, tá todo mundo Ele iria falando pra já uma... desse aí. Uhum. Ele teria uma queda, certo? Porque é normal passar o hype e o token ter uma queda. Porém, ele teria uma outra projeção de alta com o halving do BTC, entendeu? Então, o que a empresa fez? Ela adiou o lançamento do jogo para a parte do primeiro trimestre, provavelmente no mesmo período de março, né, do Bitcoin. E aí, quando eles lançarem o jogo, a gente vai ter uma mega valorização, certo? Então, assim, para a empresa que é a detentora dos tokens, isso é muito vantajoso, porque isso aí gera uma hipervalorização na parte de um jogo que já está hypado e, por consequência, gera um hype também na parte do token da OMX também. E isso faz com que o valor de mercado, market cap da empresa, ele tenha um acréscimo muito grande e com esse acréscimo a empresa gere mais visibilidade, listagem em novas corretoras e isso faz com que gere uma bola de neve no fator escalonamento. Então, o interesse de adiamento do jogo, tanto do Natros quanto do Legends of MB, para o OMX, ele foi puramente financeiro. Só isso. Entendeu? Foi Então, tudo, esse foi tipo de tudo pensamento que a gente tem. planejado já, né? Uhum.
É bem dessa pegada. Caraca, mano, tá maluco. Mano, muita informação. Aprendi, assim, bastante coisa já. Tá maluco, mano. Então o Mirfor continua dando grana pra quem sabe fazer o trampo certo. Continua dando grana assim.